O humor é um dos principais indicadores de que algo não está bem conosco, seja fisicamente ou psicologicamente. Quando uma pessoa começa a mudar muito de humor, a sofrer muitas alterações, eu vou mostrar muitas delas aqui hoje para vocês, é um sinal de que alguma coisa não está bem, pode ser de origem fisiológica no seu corpo, ou pode ser de origem psicológica na sua mente. Então a gente precisa dar uma olhada muito séria quando as pessoas começam a alertar a gente sobre algumas coisas. Quer ver? Por isso, quando ouvimos assim, você está de mau humor, você está implicante, você está muito estressado, com frequência, não devemos descartar essa observação de imediato. Isso pode significar que tem alguma coisa em nós que não está bem, não está bem. E eu vou explicar para vocês que muitas vezes essas oscilações de humor, a gente leva elas por 1 ano, 2 anos, e a partir dessas oscilações de humor, começam a surgir o que nós conhecemos hoje como transtornos. Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar e por aí vai. É lógico que a oscilação de humor não é a única causa, mas é a mais comum. Existem outras causas que causam adoecimento psicológico, mas a oscilação de humor é a mais comum. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa, por mais que tenha tido uma família sadia, uma criação sadia, que tenha tido bom entendimento de muitas coisas, na hora que essa pessoa ela vive um estresse, uma angústia na sua existência, que a joga nessa oscilação de humor, ela pode adoecer tanto quanto aquela pessoa que enfrentou muitas lutas na sua vida, passou por situações horríveis e de sofrimento. Então é isso que a gente vai ver hoje à noite aqui, e eu quero dividir a mensagem de hoje em 3 pontos. O que causa as oscilações de humor, quais são os tipos de humor oscilante e como é que a gente trata isso, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. O que causa as oscilações de humor? É uma pergunta muito interessante e antes de eu começar a mostrar as 4 principais causas, tem mais? Tem, mas se eu não der uma, digamos assim, uma reduzida no processo e mostrar o que é mais frequente, a gente amanhece aqui nesse processo. É muita coisa. Então, eu vou falar aquilo que é mais frequente e que a gente vê, por exemplo, na nossa experiência em consultório. Então, vamos lá. Existem diversas explicações para as mudanças repentinas de humor. Um conjunto de fatores pode estar incomodando ou um único elemento pode ser o responsável pelas oscilações. Então, o seu humor pode estar ruim por causa de um monte de coisa que está acontecendo na sua vida, ou pode estar oscilando por causa de uma única coisa que aconteceu na sua vida. A sua oscilação de humor pode ser por causa da sua história de vida, ou a sua oscilação de humor pode ser por causa de um momento apenas da sua vida. Então, os fatores, eles variam muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Agora, os mais comuns hoje em dia que causam oscilações de humor são, primeiro, todo mundo sabe, mas não se cuida, estresse, é isso. Você já se viu à beira de um ataque de nervos? Não fala, eu sei que você já esteve nesse momento. Se você pudesse, olha, é que a gente ainda se controla. Estresse, vida corrida, responsabilidade, noites mal dormidas, problemas, relacionamentos complicados. A lista é imensa de coisas que podem te causar estresse. O trânsito, o calor, algo que deu errado, um projeto que não aconteceu, um sonho que não vingou, a comida que não estava boa, tudo isso pode te estressar, tá bom? Então, o mau humor, a irritabilidade, a fadiga e principalmente a impaciência podem estar querendo mandar uma mensagem importante para você. Talvez esteja na hora de descansar. Eu estava falando na reunião de homens que a minha atividade começa às 6 da manhã e para 8 da noite, praticamente de segunda a sexta. A exceção é que na quarta-feira eu fico até mais tarde, até 10 horas da noite. Então dá o quê? Dão 16 horas ativo. Eu não paro nem para dar uma descansadinha, uma dormidinha durante o dia, não tenho tempo. Então eu tive que criar um ambiente que me favorecesse. Eu tenho pequenos intervalos durante o dia para um momento ali de respirar, tomar um cafezinho, um chá, sabe, ficar mais tranquilo para poder recomeçar novamente.
tento me alimentar muito bem, faço exercícios. Então, a minha vida, para que eu não entre num processo de estresse, porque ela é muito corrida, ela tem que ter um ponto de equilíbrio, tá? A segunda coisa mais comum, que a maioria das pessoas costumam associar a mulheres, mas não, o homem também passa por isso, tá? É o desequilíbrio hormonal. É a segunda, talvez a segunda maior causa de oscilações de humor. Então é importante, gente, o brasileiro tem um problema sério. Ele só procura tratamento quando está morrendo. É mais ou menos assim. O brasileiro ele não tem aquela cultura de fazer exames periódicos, né? Uma vez por ano. Não, estou com saúde, não estou sentindo nada. E a maioria dessas coisas são assintomáticas. Por exemplo, homens com baixo nível de testosterona, irritabilidade, cansaço, estresse, memória ruim, não tem foco. Mulheres também com os hormônios desregulados, né? Mulher também tem testosterona, é só um pouquinho, mas tem que olhar se está bem, né? Níveis de progesterona, tudo isso tem que ser visto, porque senão elas falam assim, nossa, mas a minha TPM, mas não é só isso não, tá? E tem aquela sensação de fadiga, de irritabilidade, né? Tem um livro que fez muito sucesso, eu não sei se foi um livro ou foi um filme, chamava Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. E o livro falava, ou o filme falava exatamente sobre isso. Então, o desequilíbrio hormonal é um problema muito sério. E eu vou até desmistificar uma coisa aqui. Níveis inadequados de certos hormônios, como o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, ou a dopamina, que é o hormônio do prazer, podem impactar diretamente o humor. Por que eu coloquei o cortisol aqui? O cortisol ele tomou fama de vilão, mas ele não é esse vilão todo. Por exemplo, se você tem o cortisol baixo, você não tem ânimo para nada pela manhã, que é quando o cortisol deveria estar mais elevado. Então, às vezes eu vejo pessoas com níveis baixos de cortisol serem diagnosticados com depressão. É incrível, gente. É um processo assim onde a gente, até para buscar o que está acontecendo com a gente tem que ser bem crítico e procurar um bom profissional, né? E os níveis de dopamina. As pessoas falam assim, exercício produz dopamina? Produz. Olha a revelação que eu vou fazer para vocês aqui. Fazer um passeio e se sentir bem produz dopamina? Produz. Mas vocês sabem o que mais produz dopamina? O seu pensamento. Se o seu pensamento é bom, é forte, é positivo, seu cérebro produz dopamina. E sabe por que isso é importante? Sabe qual é o órgão do seu corpo que mais gasta energia? O cérebro. O cérebro consome 20% da sua energia todo santo dia. E olha só, isso é uma coisa muito séria. Então, muito dessas oscilações de humor tem a ver com desequilíbrio hormonal. E agora eu vou falar duas coisas que talvez você não tenha ouvido muito falar, mas seria bom se você pesquisasse a respeito. A terceira maior causa é algo que nós chamamos de ciclotimia, ou humor ciclotímico. Tá? É assim que a gente chama na nossa área de saúde mental. E a ciclotimia, ela parece muito com bipolaridade, mas não é. Não é. Assemelha. É mais ou menos aquela pessoa que ela está num nível de cansaço, de fadiga tão grande que ela acorda irritada, depois do almoço tem sono, à tarde ela começa a ficar agitada, de noite já está nervosa de novo. Isso é ciclotimia, ou humor ciclotímico. Tá? Olha só, costuma ser referida como uma versão mais branda da bipolaridade por não apresentar sintomas tão intensos. Então é uma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia, essas oscilações assim. E essa ciclotimia, ela costuma durar às vezes 2 anos e pode se transformar num transtorno. Então se você está sentindo que a sua energia, o seu humor está oscilando muito durante o dia, mas é uma coisa que você consegue controlar, pode ser um humor ciclotímico. Olha só, gente, tem mais um complemento aqui. Ainda assim, o ciclotímico tem dificuldade para controlar o humor oscilante, não dá conta. É quando aquela pessoa perto de você fala assim, não quero conversar agora não, ciclotimia.
Cuidado pra você não ir para casa falando assim, ciclotimia, ciclotimia, né? O outro fala alguma coisa, você, ciclotimia. Mas é mais ou menos assim. Ou então, você vai falar alguma coisa com a sua mulher, ela, tá, já entendi, já entendi. Ciclotimia. Essas alterações que vão surgindo. E aí você tem só que tomar cuidado para isso não se tornar uma coisa muito exacerbada, tá? Suas vidas, profissional, social, né, amorosa, familiar, podem ser prejudicadas por conta disso. A ciclotimia gera muita discussão, muita briguinha inútil, muita coisinha que poderia ter sido evitada. E geralmente vem também acompanhado de um estresse, de um cansaço. É o resultado dessa vida moderna que nós levamos. E agora vem a quarta causadora de oscilação de humor, que para mim é a que mais preocupa. Tem um outro nome diferente, chama distimia. A distimia, ela assemelha-se muito à depressão, porque ela causa um desânimo. Você conhece alguém? Se for parecido, é mera coincidência, tá certo? Que quando acorda de manhã para levantar, meu Deus, você não levanta da cama, você se joga, porque você tem que cair para poder levantar. É um desânimo, aí você se arrasta. E aí parece que só lá para as 8, 9 horas você começa a querer acordar e a ganhar ânimo. E ai de quem atravessar teu caminho nesse momento. E aí você vai até que você consegue melhorar. E tem gente que fala assim, não, eu todo dia acordo de mau humor. Isso é distimia, tá? E causa às vezes um desânimo. Quando a distimia está muito acentuada, mesmo fim de semana, a pessoa não quer sair, ela não quer sair para lugar nenhum. Ela quer ficar quieta, quer ver série, dorama, esses negócios tudo. Então a distimia, ela lembra muito a depressão, tá? E no meio desse processo todo, estresse, né, como nós falamos aqui, o desequilíbrio hormonal, a ciclotimia, a distimia, tem muita gente que começa a fazer uma coisa terrível, pegar remédio emprestado. A amiga fala assim, eu tomo um Rivotril quando eu estou assim. Me dá um. Como se fosse balinha. E pá. Eu tomo um Alprazolam. Mas é só 0,5. Você não tem noção que a dosagem maior é 2, né? Então 0,5 é muito alto. Não, é só 0,5. E fica essa coisa de emprestar, trocar remédio. É um negócio muito engraçado. E todos esses sintomas acabam gerando isso, ao invés da pessoa procurar um tratamento, porque o surpreendente é que todas as oscilações de humor poderiam ser tratadas sem remédio. Tá? Já a gente vai falar sobre isso. Agora, o principal sintoma é a irritabilidade na distimia, tá? Pensamentos negativos, autoestima baixa, mau humor e desânimo são constantes na vida da pessoa com distimia. Tá? Então, esses desânimos constantes na vida da pessoa, a pessoa deixa de se cuidar, perde ânimo para tudo. Além disso, indivíduos com essa condição são difíceis de lidar, tá bom? Eles ou elas têm prazer em causar conflitos e afastar as pessoas com suas atitudes mal-humoradas. Então, isso é distimia. Então, o que geralmente causa as oscilações de humor? Os 4 principais: estresse, desequilíbrio hormonal, ciclotimia e distimia. São os 4 principais. Aí entram outras coisas, mas são números bem pequenos, tá certo? Agora, quais são os diferentes tipos de humor oscilante? Bom, você se identificou com alguma coisa até agora? Amém? Não precisa levantar a mão. Eu sempre falo, mexa o dedão do pé que Deus está sabendo. Mas agora a gente vai ver que tipo de humor o estresse, o desequilíbrio hormonal, a distimia, a ciclotimia pode causar numa pessoa. Que são esses humores, né, oscilantes, né? O primeiro deles é o humor deprimido. Gente, o humor deprimido é terrível. Terrível, terrível. Por quê? Ele causa uma tristeza recorrente. Ele causa uma tristeza recorrente sem explicação. Uma sensação de vazio, uma desesperança. E as pessoas que têm humor deprimido, elas têm um comportamento que a gente chama de padronagem. Quando você fala de saúde mental, você busca padrões. Então, se uma pessoa tem um tipo de padrão e
esse padrão não corresponde ao que estão dizendo que ela tem, então ela não tem aquilo. Já foram feitos estudos, a gente tem um manual de transtornos mentais, então assim, existem padrões. Quando a gente fala de humor deprimido, que é um humor que tem a ver com esse humor oscilante dessa vida louca que a gente leva, ele causa, por exemplo, perda de interesse ou prazer em atividades que gostava de fazer, alterações no apetite e no sono, fadiga, dificuldade de concentração, baixa autoestima e sentimento de culpa. Então, se o seu humor oscilante é um humor deprimido, quando ele oscila, você fica assim, fadigada, cansado, uma baixa autoestima e uma dificuldade de concentração. Aí você vai na farmácia, compra vitamina de A a Z, de C a D, também não adianta nada, não é assim que funciona, gente. Sabe qual é o maior erro que a gente comete? A gente acha que depois que gripa, se você for lá e tomar vitamina C, a gripe vai embora. Não, não é assim. Imunidade é uma coisa que se constrói, é isso que eu falo para vocês. A saúde mental é a mesma coisa, é uma coisa que se constrói. Você vai lá e toma um remédio e pensa, eu vou melhorar. Não vai. É uma coisa que você tem que construir, que depende de vários fatores. Outro tipo de humor oscilante é esse aqui, gente. Esse aqui é muito importante. É o humor maníaco. Eita, esse aqui é forte. Esse aqui é aquela turma que vai para as vias de fato, ok? Você vê muito isso no trânsito. Você vê muito isso em muitas situações, tá? Então, uma das oscilações é justamente o humor maníaco. Tem gente que, e eu vou falar para vocês, não é culpa da pessoa, se é que eu posso dizer dessa forma. A pessoa ela vai sendo levada a um processo de fadiga, de esgotamento emocional, que chega uma hora que ela explode, pá! E ela costuma a explodir uma vez, duas, três, quatro, quando vê está explodindo o tempo todo. Não pode olhar que a pessoa está explodindo, ok? É um estado de humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável, tá bom? Durante um episódio maníaco, as pessoas podem se sentir extremamente agitadas, eufóricas ou energizadas. Não, gente, é muito engraçado. Eu falo engraçado porque a gente olha essas coisas, você trabalha com isso, você começa a andar no trânsito ou no shopping, você começa a observar as pessoas. E aí você vê que a pessoa ela está tão agitada no andado dela. Que ela está ali, ela anda rápido, ela escolhe rápido. E quando tenta muitas vezes segurar, que é outro que eu vou citar agora, o corpo começa a falar. E aí você vê essa pessoa criando tiques, né? E fazendo gestos involuntários. Então é importante que você observe isso em você e em quem está perto de você. E abaixo do humor maníaco está o humor hipomaníaco. Ele é um pouquinho mais leve. Esse aqui é aquele que a pessoa olha para você e diz assim, eu estou bem. Entendeu? Ela não está. Você vê que ela não está. Mas ela está dizendo, está tudo bem? Estou bem. Ela não chega a explodir como o humor maníaco, mas ela tem reações onde o corpo fala e fala muito, tá? Olha só, semelhante ao humor maníaco, o humor hipomaníaco é caracterizado por um estado de humor elevado, expansivo, irritável, mas em uma menor ou uma intensidade menor. Então, é menor que o humor maníaco, mas causa essas reações físicas. Bruxismo pode ser causado por isso. Quem tem esse humor hipomaníaco vai dormindo, quase que quebrar os dentes, tá? A mania de comer ponta da caneta, quebra lápis, bater, balançar a perna, né? Aí você aprende a fazer essa leitura o tempo todo. E aí você vai percebendo, e acaba gerando também um pouquinho de toque, né? A pessoa está conversando com você, ela está ajeitando. Está pondo isso aqui, gera um pouquinho disso também. E por último, o humor irritável. O humor irritado é um estado
de ânimo persistente irritado. Tá, você não vai levantar a mão, você não vai olhar para o lado, mas você vai pensar. Você conhece alguém que parece estar irritado 24 horas do dia? Amém. Todo mundo conhece alguém assim. Isso tem a ver com as nossas oscilações de humor, tem a ver com estresse, tem a ver com desequilíbrio hormonal, tem a ver com tanta coisa, tanta coisa. Vocês devem estar pensando, gente, como é que... mas o pastor, ele é psicólogo, é psicanalista, por que ele sabe dessas coisas? Isso não é da área dele, mas a gente precisa saber. Se você não tiver conhecimento dessas coisas na área de saúde mental e ficar só naquilo que você aprendeu, você nunca vai entender seu paciente, nunca. Eu costumo dizer que às vezes eu atendo pessoas que estão tomando remédio, e remédio muito forte, que muitas vezes durante a terapia eu não estou conversando com a pessoa, estou conversando com o remédio. Não é a pessoa que está ali. Então é importante que você tenha esse conhecimento, e se tem uma coisa que eu faço é estudar o tempo todo sobre isso. Então o humor irritado é aquela coisa constante que não passa, tá? Então o humor irritado é um estado de ânimo persistente e irritável ou raivoso, tá? Pode ser um sintoma predominante também em alguns transtornos de humor. E geralmente quando a pessoa é assim, quem convive com alguém assim, costuma a se acostumar a pisar em ovos. Às vezes não é a pessoa que tem um problema que vem conversar comigo, é a pessoa que convive com quem tem um problema que vem conversar comigo. E eu faço a seguinte pergunta, mas por que você não fala o que está acontecendo? Deus me livre, ele me mata, não sei o quê. A pessoa já está assim que ela... quando quem tem o humor irritado chega em casa, todo mundo já se esconde, fica calado, é um problema muito sério. Tudo isso tem a ver com oscilações de humor. Por último, esse humor irritável, ele é um sintoma que merece atenção especial em crianças e adolescentes, gente, isso é muito sério, que podem apresentá-lo, tá? Adolescente muito retraído, irritado com tudo, mal-humorado, e você diz assim, não, isso é da idade. Você lembra, quando você era adolescente, você era assim. Eu não era assim, não. Não era. Eu jogava bola, praticava esporte, tinha amizade, ia no cinema. Então, hoje em dia, as crianças e os adolescentes, eles estão muito irritados. Eles estão desenvolvendo um humor irritado. Por quê? São muito presos, muito tempo olhando para uma tela que estimula demais a mente deles, muito tempo olhando para celular, muito tempo em jogos de videogame, tudo isso produz esse humor irritado. Não tem nada que faça com que o corpo, a mente dê atenção a uma outra coisa. Então assim, quando eu tinha 12 anos, sabe por que eu pensava pouco? Porque eu jogava bola e aí a minha concentração estava toda na bola. Eu não ficava parado pensando numa coisa como os jovens de hoje. Aí eu ia subir em árvore, eu tinha que me concentrar na subida da árvore para não cair. Então minha mente desocupava de outras coisas e se concentrava. Hoje não é mais assim. A criança fica ali frente a um monitor, a um televisor, um tablet, um celular, só com a mente trabalhando. O corpo não trabalha. O corpo não trabalha. Então isso é um problema muito sério. Então atenção, você que é pai de crianças até 12 anos, 13 anos e adolescentes até 18 anos de idade. Se eles estiverem muito irritados, mas muito irritados mesmo, cuidado, tá? Bom, eu disse então o que causa o humor oscilante, quais são os tipos de humor oscilante. Esses que eu falei são os principais. Tem mais? Tem, mas são percentualmente menores. Os maiores são esses. E aí vem a parte que nos interessa muito aqui. Como tratar o humor oscilante. E eu prometo não demorar, é bem simples, tá? Antes de começar a falar sobre isso, eu preciso soltar um alerta aqui, que é um erro que todo mundo comete. Comentários apontando o mau humor não ajudam a retomar a calma, viu gente? Não ajudam. Pelo contrário, são gatilhos para mais irritação. Se você fica assim para a pessoa, você está muito nervoso, a pessoa está muito nervosa, começa uma discussão. Por que você não se acalma? Por que eu vou me acalmar? Então você tem que, quieta, respira
Tá? Cuidado com esses comentários apontando o mau humor, isso não vai trazer a pessoa para o seu equilíbrio. Às vezes ficar só em silêncio e deixar a pessoa descarregar é a melhor opção. Responder com calma e com brandura. Tem um texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: a resposta calma desvia o quê? A fúria. Mas a palavra ríspida desperta o quê? A ira. Você só vai aumentar o problema. E como é que a gente trata o humor oscilante? Seja em criança, seja em adolescente, mas principalmente em adulto, só tem um caminho para você tratar o humor oscilante. Muita gente vai para o caminho errado, tomar remédio controlado, a Rivotril, e muitas vezes procura até tratamento psiquiátrico para humor oscilante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre psiquiatria, psicologia, psicanálise. O que faz, na maioria das vezes, um profissional dessa área ter uma impressão, um diagnóstico a seu respeito, é o que você fala. Se você esconde informação ou se você aumenta a informação, você vai passar uma impressão errada. Ou esse profissional vai ser muito experiente a ponto de detectar que aquilo que você está falando não condiz com aquilo que ele está vendo, né? Então, quando as pessoas entram na minha sala pela primeira vez e começam a conversar comigo, eu não presto hoje, 30 e tantos anos depois de profissão, eu não presto atenção somente no que a pessoa me fala, mas na mão, no olhar, no rosto. Tem uns que estão conversando e o rosto está fazendo assim, tum. Eu pergunto, você está bem? Não, estou calmo, estou calmo. E o rosto está repuxando, o olho está puxando. Então a gente vai por um caminho muito errado. Às vezes a gente quer dar nome. A gente quer dar nome para uma coisa que é só oscilação de humor. E só existe um tratamento para oscilação de humor. Qual é o único tratamento para humor oscilante ou oscilação de humor? É isso aqui, o autocuidado. É o único tratamento. Sabe, que é o ato de cuidar de você mesmo, é tirar tempo para você, é descansar a tua cabeça, é despreocupar, é você se alimentar bem, é praticar exercício, é você ter uma vida saudável, ter um relacionamento saudável, cuidar bem da pessoa que você ama e se deixar ser cuidado. É isso que melhora o humor oscilante e evita que você tenha um transtorno. Então não adianta ficar tomando remédio, isso só vai piorar o seu processo. Talvez se você não consegue praticar isso, aí sim um terapeuta pode te ajudar a encontrar o melhor caminho para você praticar esse autocuidado. Mas você vai ter que encontrar tempo para cuidar de você. A gente tem que cuidar. Tem que dormir cedo. Olha eu aqui, coisa de velho. Tem que dormir cedo. Tem que aprender a acordar cedo. Tem que aproveitar melhor o seu tempo, tem que evitar esse estresse, tem que evitar essa agitação exagerada, essa coisa de querer ganhar o mundo num dia, de resolver uma história numa semana. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que a vida é. Tudo tem o seu tempo e há tempo para tudo, diz a Bíblia. Tudo tem o seu tempo e há tempo para tudo, para tudo. Então é importante que você aprenda a fazer isso aqui, a cuidar de você mesmo, a cuidar de você mesmo. Se cuide. Não, amanhã eu vou acordar cedo e vou caminhar. Se você não colocar uma meta de cuidado, por exemplo, eu gosto de treinar cedo. Por quê? Porque eu acordo cedo. Mas eu nunca treinaria à noite. Por quê? Porque eu tenho muito sono à noite. Eu estava ali na porta da igreja. Perdoem a indiscrição. Mas se você tem mais ânimo à noite, treine à noite, treine na hora do almoço, finalzinho de tarde. Escolha o horário que seu corpo se adapte melhor. Então, pratique o autocuidado. Senão essas oscilações de humor vão virar outra coisa, vão bagunçar sua vida, vão desgastar seu relacionamento e tirar sua paz e sua felicidade. Então vamos orar? Vamos ficar em pé. Vamos orar e pedir para Deus nos ensinar isso aqui, ó. Onde é que a Bíblia ensina a gente a praticar o autocuidado, pastor? Lá naquele texto lindo e maravilhoso que afirma categoricamente que o seu corpo é templo do Espírito Santo.
Se depender de mim, o Espírito Santo vai habitar numa casa bonita. É antiga, mas é bonita. É arrumadinha, tá reformadinha. Entendeu? Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda a cuidarmos de nós mesmos. Porque nós falhamos muito, Senhor, nesse aspecto. Nós erramos muito nesse aspecto. Nós não pensamos no dia de amanhã, nós não pensamos muitas vezes nem no que estamos comendo, o que estamos fazendo, se estamos, ó Pai, vivendo uma vida saudável. Isso não passa pela cabeça da gente. Mas, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar que este corpo, esta vida que o Senhor nos deu, que é um presente, é uma dádiva, precisa ser cuidada. É templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado, para que nós não venhamos a adoecer emocionalmente e pagarmos um preço muito alto por conta disso. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém.